E agora, o mundo em que vivemos. Uma análise dos acontecimentos atuais à luz da Bíblia, com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Eu quero falar sobre a alternativa cristã ao cristianismo online de nossos dias. O diabo atua na igreja há muito tempo. Ele atuou em Jesus para se desviar da sua missão. Como num desespero no final, o diabo usou Pedro para dissuadir Jesus de ir à cruz. Senhor, não te faças isso, nós estamos aqui para te defender, Senhor. Arreda de mim, Satanás. Pedro era usado por Satanás naquela hora para tirar Jesus do rumo da cruz. O diabo sempre atuou para tirar os cristãos do rumo da cruz. Olha, faça uma casa boa, porque você merece. Você já tem a salvação, você está garantido. Agora, você tem trabalhado muito, o dinheiro que você ganha, use para você para construir uma casa boa, confortável. Sua casa está boa, agora melhore um pouquinho, bote umas cortinas assim estilizadas, bote um ar-condicionado. Se você já tem um ar-condicionado de janela, esse aí faz barulho, bote um split que vai ser mais silencioso. Você tem um fogão, tira esse fogão velho, bota um fogão top, mais bonito, estilizado. Sua casa vai ficar mais aconchegante. Aquele sofá já está meio velho, compre um sofá novo. O diabo continuamente insiste com os crentes para gostarem das coisas do mundo e investirem em conforto, em bem-estar, em comida e bebida, desviando-os do caminho da cruz. O caminho da cruz é o caminho de negação do eu, negação do conforto, negação do descanso, negação da aparência, da vaidade, enfim, negação do mundo. O caminho da cruz é a negação do mundo, é tomar a cruz. O diabo tem tentado continuamente desviar as pessoas da cruz. Olha, não precisa ser radical, tão radical assim, afinal de contas você já vai à igreja sempre, você não falta reunião, está bem, a maioria dos crentes nem isso. Você está bem melhor do que a maioria dos crentes, então fique calmo, não fique se impondo uma obrigação de fazer mais coisa, de orar, de joelho, de vigília, de jejum, não precisa tanto. O diabo continuamente vai trabalhando nessa direção. E então você tem uma televisão, não é tão ruim assim não, você precisa, afinal de contas, você cansa durante o dia, precisa chegar em casa, encontrar um lazer, aquele momento você precisa se atualizar, saber do que está acontecendo. Olha, o saber não é necessidade básica nossa, o saber incha, é o amor que edifica. Ao invés de chegar em casa assistir televisão, chegue em casa, coma alguma coisa e vá visitar alguém, ou melhor ainda, pegue o que você ia comer em casa e leve para dividir com alguém que você vá visitar. O amor é muito melhor do que saber das notícias, então televisão não é necessária em casa. Eu não vejo televisão, mas eu achei muito interessante que esses dias ouvi uma pregação do Davi Wilkerson, que já morreu, era uma pregação gravada, ele falando sobre o batismo de angústia. Então ele falava sobre televisão, ele disse, eu não tenho televisão. Aliás, ele tinha, quando era um pastor convencional, e foi chamado por Deus, e no livro, depois no filme A Cruz e o Punhal, ele pede um sinal a Deus. Senhor, se o Senhor está me chamando, então eu quero vender televisão. Eu vou anunciar
por um preço alto e o senhor mande alguém aqui comprar. No dia seguinte apareceu alguém, não quis nem saber do preço, não regateou nem nada, não quis nem ver se a televisão funcionava e comprou. Ele entendeu que Deus o estava chamando e foi para pregar aos jovens viciados em drogas e às gangues lá do submundo de Nova York. E o mundo evangélico mudou depois do Davi Wilkerson. Quem conhece a história, quem sabe e vê como o mundo evangélico mudou depois de Davi Wilkerson. Pois é, eu não sabia que depois de velho, pastoreando uma igreja, uma super igreja muito grande na Times Square, em Nova York, ele continuava sem ter televisão. Você não perde nada em não ter televisão. Aproveite o tempo, ao invés de querer ter televisão para saber das notícias, isso é desculpa. Na verdade, com televisão não é só notícia que você vai ver, todo mundo sabe disso, né? Mas ao invés de ter televisão para saber do que acontece, procure usar esse tempo para visitar outras pessoas. Mas isso já saiu de moda. A maior parte dos crentes não quer saber de nada de visita e é em casa, televisão e agora computador, internet e celular. Essa é a vida dos cristãos. Amando o mundo, aproveitando-se do mundo e vivendo para o mundo. A vida cristã é complementada por algumas reuniões na igreja, lá no templo. E aí Satanás trabalhou nos pregadores e pastores também. Desde lá de 316, a nossa era, quando o imperador Constantino mudou de atitude, deixou de perseguir os cristãos, começou a honrar os bispos, cada bispo começou a fazer a roupa mais bonita, o chapéu mais alto e se vestir da melhor maneira, cada um quis construir o templo maior e essa disputa por construção de templos durou até nossos dias, precisamente até a pandemia. Eu não acredito que depois da pandemia haja uma igreja com mega projeto de templo. Depois da pandemia não tem mais mega projeto de templo. Mas até antes da pandemia, super projetos das igrejas de gastar fortunas, investir fortunas em templos. Isso ainda era moda entre os evangélicos e disputa entre pastores. Eu não vou esquecer daquele pastor que eu conheci, eu disse, mas pastor, eu ouvi de um pastor aí que tem um templo para 3.000 pessoas, ele ficou meio sem jeito, sou eu. É uma humildade que não convence, sou eu. Ele disse, caramba, deve dar um trabalho danado, né, para limpar, para iluminar, para conservar, manter, fazer faxina, meu irmão, Ele ficou sem jeito e a conversa acabou, ele não deu para conversar mais. Para que um templo imenso? Você pode construir vários templos, mas qual é melhor, um templo para 1.000 ou 10 templos para 100 pessoas? Espalhados? Pois depende do ponto de vista. Se é para vaidade do grande líder, um templo para 1.000 é melhor, porque todo mundo vai estar como pintinho debaixo das suas asas para ouvir suas bravatas e ficar elogiando, idolatrando. Vaidade. Templos são estratégia de vaidade. Até 300 anos da nossa era cristã não foi construído nenhum templo. O evangelho se espalhou pelo mundo todo. Templo foi uma grande invenção de Satanás para anular a ida dos irmãos, o ide, cumprindo a ordem de Jesus. A estratégia de Satanás foi, se eu não posso impedir os cristãos, pelo menos eu vou segurar, travar esses cristãos dentro das quatro paredes, eu vou segurar. E uma grande parte das igrejas vive de entretenimento religioso que eles fazem todos os dias da semana no templo, para as pessoas não irem evangelizar nem testemunhar, elas ficam no templo. Isso é uma grande vitória que Satanás conseguiu. Bem, o outro aspecto era aumentar o tamanho dos templos para a vaidade dos líderes. Só que você construir um templo de 500 pessoas não é gastar 5 vezes o que vai construir 5 templos de 100 pessoas.
5 templos de 100 pessoas custam X. Um templo para 500 custa 2x, não é equivalente. Um templo sofisticado, complicado, grande, gasta muito mais dinheiro, imobiliza dinheiro, anula o esforço dos crentes. E outra coisa, congela o testemunho dos crentes dentro de 4 paredes. Aí vem a pressão humanista, democrática, contra a poluição sonora e outros aspectos. Então, os templos têm que se fechar e ter proteção acústica, aí tem que botar ar-condicionado lá dentro para que o som não saia. E Satanás está conseguindo cada vez mais limitar o testemunho do Evangelho. Eu ainda sou do tempo em que grande parte dos templos evangélicos tinha uma corneta de alto-falante em cima do templo e a vizinhança toda ficava ouvindo o culto. Hoje isso é absurdo, totalmente proibido. E o diabo quer limitar todos os crentes, trancá-los dentro dos templos, fechar esses templos e promover entretenimento religioso para todas as faixas etárias, igreja inventando isso, inventando aquilo, para dentro do templo ficarem fermentando. Agora, quem é evangélico de longa data conhece a fermentação que acontece dentro dos templos. Todo tipo de lascívia e de ressentimento contra pessoas, e de tentações sexuais, e de adultérios, tudo isso acontece por causa dos crentes estarem ali como sardinha em lata, dentro, se esfregando uns nos outros. Os templos têm sido uma estratégia de Satanás. Agora, nesses últimos tempos, a tecnologia também foi uma imposição do mundo para a igreja. Afinal de contas, tem que ter um som melhor, tem que ter um conjunto lá, uma banda, os instrumentos e holofotes, e tem que ser um show. Aí há templos que são pintados de preto, todo pintado de preto, inclusive o teto, para luzes e holofotes focalizarem os artistas lá da frente. O culto não é para Deus, é para assistir os grandes artistas ali se apresentando. São shows. Bem, o passo seguinte é usar a mídia. Não vamos checar isso só para nós, vamos transmitir para todo mundo saber do que acontece aqui dentro. Vamos usar a mídia, tudo de recursos que a tecnologia nos oferece. E aí, um pulo, vamos fazer o nosso culto ser visto e assistido por milhares de pessoas, vamos fazer live disso e vamos expandir o alcance. E aí, pastores se tornam midiáticos e celebridades, cantores famosos que viralizam na internet. Pronto, a outra dimensão dos grandes e celebridades. É claro que os grandes e celebridades não têm necessariamente uma vida muito santa, não são exemplo de simplicidade, não são exemplo de amor ao próximo. Os grandes celebridades não vão visitar ninguém para evangelizar, nem para discipular ninguém. Eles se especializam em dar show e aparecer e se mostrar. Bem, o passo seguinte, mandando a pandemia, é fechar os templos. E, por incrível que pareça, a maior parte dos crentes até gostou. Na média, no mundo inteiro, a maior parte dos crentes gostou das medidas da pandemia, porque antes eles tinham que ir ao templo, embora a reunião fosse massificada e eles só assistissem à reunião. Agora, eles nem precisam ir ao templo, eles assistem de casa, porque a mídia traz o culto todo dentro de casa, eles não precisam ir e vão se acomodando. O próximo passo de Satanás é tirar a internet. E aí os crentes que já se afastaram uns dos outros vão se esborrachar. Bem, o que Deus quer em nossos dias? O que Ele sempre quis desde o início. Meu irmão,
fazer discípulo é um relacionamento 1 a 1, não é assistir reunião, não é nada disso, é você amar uma pessoa, pegar a Bíblia, estudar com ela, orar com ela e ajudar essa pessoa a se firmar no Senhor. Isso é que é discipular uma pessoa. Quando você discipula 1, 2, 3, você tem a liberdade de reunir as 3 junto com você para fazer uma célula, um estudo bíblico em comum, orar em conjunto. Então, isso é uma igreja reunida numa casa, 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor. É isso que Deus quer, que cada um participe. Ali, quando você reúne, você e mais os 3, não vai ter show nenhum, você não vai ficar se apresentando para eles, não vai precisar de microfone, de mídia nenhuma, é olho no olho, é você com os outros, orando, conversando, buscando a Deus, participando, cada um confessando seus pecados. É assim que Deus quer a igreja. Você vê que um grande culto de show, de igreja cheia de história, alguém vai confessar pecado ali, naquele ambiente tão sofisticado de show, de apresentação? O evangelho precisa da oportunidade de você abrir o coração, chorar, confessar seus pecados, clamar a Deus, um participar, o outro também. Só grupos pequenos vão permitir isto. Então eu quero dizer que a alternativa de Deus para essa situação terrível de nossos dias, esse cristianismo online, é grupos pequenos e discipulado 1 a 1. Procure saber quem é o seu líder, defina bem e acolhe com o seu líder, ame essa pessoa, busque continuamente, conte seus problemas, confesse seus pecados, peça a bênção de Deus através dessa pessoa. E se você está cuidando de alguém, você já tem experiência, tem firmeza, cuide de 1, de 2, de 3, de mais pessoas, o quanto você conseguir, procure essas pessoas, aperfeiçoe a comunhão e não a reunião onde cada um é anônimo, um ambiente frio, artificial. Há igrejas cujo ambiente é um desfile de modas ali, é um ambiente todo artificial. As pessoas não têm liberdade de abrir o coração, de chorar, de participar, eles só vão assistir. O diabo conduziu as coisas para que as igrejas se desviassem para esse caminho de show, de templo grande, de reunião maravilhosa, de reunião de apresentação de pessoas. Deus quer nos dirigir para o amor aos irmãos, a prática da religião verdadeira. Quando você vai na casa de alguém, você sabe da condição dessa pessoa. Se ela está pobre ou sem nada para comer, você vai saber. Isso é amor, isso é vida cristã. Ao você se reunir numa casa, você vai verificar a condição dessa casa. Ou você vai ver que a pessoa está passando aperto, mas tem uns 10 animais lá que gastam dinheirão com os animais. Você vai ter liberdade de falar, de exortar essa pessoa com relação a esse aspecto ou qualquer outro aspecto que você tiver em mente. Mas num templo grande assistindo show, ninguém vai ter liberdade de verificar vida cristã de ninguém. Então, comece a entender isso, meu irmão, e entenda o que Deus está querendo nesses últimos tempos, fazer a igreja ir para as casas, grupos pequenos e 1 a 1, para viver a vida cristã e não só assistir a vida cristã, seja nos grandes templos, seja online. Vida cristã não é para assistir, é para você viver e participar da vida de seus irmãos.